lipogênese e gliceroneogênese. Quando falamos na síntese dos triacilgliceróis, referi que normalmente os triacilgliceróis, na maior parte das células, são produzidos a partir do fosfato do glicerol e que este poderia ter duas origens. Ou da dihidroxiacetona, um dos componentes da glicólise, um dos substratos da glicólise, e por ação da desidrogênese do fosfato de glicerol, a dihidroxiacetona pode formar o fosfato de glicerol. Outro processo era, a partir do glicerol, pela sínese do glicerol, ele ser fosforilado. Aliás, vimos, quando falei da gliconeogênese, que o glicerol era fosforilado pela sínese do glicerol e depois pela desidrogênese do glicerol dava a dihidroxiacetona e permitia assim a formação de glicose a nível do fígado, uma vez que normalmente a sínese do glicerol é mais ativa a nível do fígado. Quando olhamos para este mecanismo, habitualmente pensamos que a fonte do glicerol, e portanto a fonte do fosfato de hidroxiacetona na maior parte dos tecidos que não têm sínese do glicerol, é a glicose. No entanto, podemos pensar um pouco que esta não é a única possibilidade de formar o fosfato de hidroxiacetona. Ele pode-se formar a partir da gliconeogênese e, desta forma, o piruvato poderá dar origem ao fosfato de hidroxiacetona e, desta forma, formar o fosfato de glicerol. Relembrando, na gliconeogênese, o terceiro passo irreversível da glicólise era a conversão do fosfoenolpiruvato em piruvato. E o que nós, na altura, revemos, e podem ver no outro vídeo sobre a gliconeogênese, é que o piruvato entrava para dentro da mitocôndria e, pela carboxílase do piruvato, formava oxaloacetato, que, como não podia sair, era convertido primeiro em malato, o malato saía, já no citosol voltava a originar o oxaloacetato, e este, através da carboxicínase do fosfoenolpiruvato, formava o fosfoenolpiruvato, permitindo desta forma reverter esta reação que era irreversível. Normalmente, este piruvato, como vimos na gliconeogênese, pode vir ou pode ser obtido a partir do lactato, da alanina ou outros aminoácidos. Também na altura vimos que havia outros aminoácidos que originavam componentes do ciclo de Krebs, alfa-cetoglutarato, succinato ou fumarato, e todos esses podem também originar malato e desta forma originarem oxaloacetato. E, através da carboxicínase, o fosfoenolpiruvato, formar o fosfoenolpiruvato. Ou seja, este passo que na altura referi como sendo um passo importante na gliconeogênese, também é um passo importante na chamada gliceroneogênese, uma vez que o fosfoenolpiruvato, depois, por um conjunto de reações reversíveis, vai originar o gliceraldeído, que pode originar a dihidroxiacetona. Assim, e olhando agora para o tecido adiposo, para a síntese dos triacilgliceróis, pode obter o fosfato de hidroxiacetona a partir da glicose, via glicolítica, e depois, pela desidrogênese do fosfato de glicerol, formar o fosfato de glicerol, importante para a síntese dos triacilgliceróis, que já vimos. O que não nos podemos esquecer é que este fosfato de hidroxiacetona pode vir por uma série de compostos que sejam genericamente glicogénicos, quer as substâncias que dão piruvato,
quer aqueles aminoácidos que entram diretamente no ciclo de Krebs, ou outras substâncias que entram no ciclo de Krebs, e que, através da gliconeogênese, concretamente a chamada gliceroneogênese, porque no caso do tecido adiposo não se vai formar glicose, porque não tem a fosfatase da glicose, fosfatase 6 da glicose, mas tem a carboxicinase, o fosfoenolpiruvato, que até é particularmente ativa no tecido adiposo. E uma das funções desta carboxicinase, o fosfoenolpiruvato, é exatamente promover a síntese do fosfato de glicerol a partir de outros componentes que não a glicose. Como já vimos, os ácidos gordos que entram especialmente a partir do sangue pela lipase de lipoproteínas, que degradam os triacilgliceróis presentes nas quilomicras e nas VLDL. Ora, estes ácidos gordos, a nível do tecido adiposo, são ativados a acilcoenzima A, através do sintétase do acil-CoA, e então pode reagir com fosfato de glicerol através de várias aciltransferas do fosfato de glicerol, aciltransferas do monoacilglicerol fosfato, depois atuava uma fosfatase, que libertava o fosfato, e por fim uma terceira aciltransferase do diacilglicerol, que permitia formar os triacilgliceróis, como já vimos. Na lipólise, verificamos que os triacilgliceróis eram degradados por uma lipase de triacilgliceróis, depois uma outra lipase que chamamos de lipase hormonossensível e a lipase de monoacilgliceróis, libertando glicerol e os ácidos gordos. Normalmente, consideramos que os ácidos gordos iam para o sangue e o glicerol também para o sangue, sendo que depois os ácidos gordos eram utilizados pelas outras células e o glicerol ia para o fígado, onde era fosforilado a fosfato de glicerol e depois poderia ser usado, eventualmente, para a síntese de glicose. Como nós já sabemos, normalmente, durante o período de jejum, a glicólise está aumentada e, portanto, está diminuída e, portanto, a conversão de glicose a fosfato de hidroxicetona é diminuída, mas o que se verifica é que também neste período está aumentada a gliconeogênese, ou aqui, neste caso, a gliceroneogênese, assim como também a degradação dos triacilgliceróis, porque é fosforilada a perilipina e a lipase hormonossensível também é ativada a lipase dos triacilgliceróis. Isto é catalisado principalmente pela PKA, sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, que é ativada sobretudo pelas catecolaminas a nível do tecido adiposo, que aumentam o AMP cíclico. Também sabemos que este PKA vai inibir, e as catecolaminas acabam por inibir a fosfatase 1, que é a enzima que é ativada pela insulina e que permitia manter estas hormonas numa forma, estas proteínas, perilipina, a lipase dos triacilgliceróis e a lipase hormonossensível, inativas. Ora, o que se verifica é que em jejum não temos, ou melhor, todos os ácidos gordos que são libertados pela lipólise não são todos encaminhados para o sangue e depois para os outros tecidos. Verifica-se que uma percentagem de 20 a 30% são reesterificados a nível do tecido adiposo, o que significa que há cerca de 20 a 30% de ácidos gordos que estão constantemente a fazer este ciclo de esterificação, lipólise, que podemos chamar um ciclo fútil ou ciclo do substrato triacilgliceróis ácidos gordos, que vai consumir energia não só
Porque os ácidos gordos, para serem reutilizados, têm que ser ativados acetil-CoA, gastando ATP, mas também, e porque neste período de jejum, uma vez que a glicólise está inibida, será necessário ir buscar o fosfato de hidroxiacetona a outros substratos, uma vez que não há a sínese do glicerol, ou pelo menos assim se pensa. Na realidade, há já alguns estudos que mostram que o tecido adiposo tem a sínese do glicerol, mas que é muito pouco ativa. Há alguns medicamentos, como as tiazoliridonas, podem ativar esta sínese. Mas normalmente esta sínese não existe, não se considera-se, continua a considerar que não está ativa no tecido adiposo e, portanto, o glicerol maioritariamente vai para o sangue, onde aí sim é que pode, e que para o fígado, onde aí sim pode ser fosforilado. Portanto, para que o tecido adiposo, especialmente no período de jejum, em que não tem glicose, até porque não havendo insulina, não há o GLUT4 para que a glicose entre, também as enzimas da glicólise estão normalmente inibidas. Para que ele possa fazer este ciclo do substrato, triacilgliceróis, ácidos gordos, precisa de outras fontes de glicerol. E essas outras fontes serão concretamente a gliceroneogênese, quer a partir do piruvato, alanina, lactato, piruvato, outros aminoácidos que dão piruvato, como a partir de outros substratos considerados gliconeogénicos, como o glutamato, a glutamina, o aspartato, a asparagina, entre outros, que dão componentes do ciclo de Krebs que podem vir a originar o malato que sai e que depois volta a originar oxalocetato, e oxalocetato, pela carboxicina do fosfoenolpiruvato, forma-se o fosfato de dihidroxiacetona. O tecido adiposo, volto a referir, é particularmente rico e tem uma carboxicina do fosfoenolpiruvato bastante ativa, especialmente no período de jejum. Os glicocorticoides parecem inibir a transcrição desta carboxicina do fosfoenolpiruvato, diminuindo a sua atividade, e este parece ser um dos efeitos pelos quais eles podem induzir a diabetes tipo 2. Curioso que este ciclo dos triacilgliceróis ácidos gordos que eu acabei de descrever no tecido adiposo e que leva a que uma percentagem dos triacilgliceróis que são hidrolisados sejam reesterificados, não é exclusiva do tecido adiposo. Verifica-se também que a maior parte dos ácidos gordos que são vertidos para o sangue durante este período de jejum e que são recolhidos pelos tecidos, também uma boa percentagem deles são reesterificados. No caso do fígado, acontece esta reesterificação para a síntese de VLDL, que até está aumentada muitas vezes no período de jejum. Mas os outros tecidos, particularmente o músculo, entre outros, também vão fazer esta reesterificação dos ácidos gordos, que serve não só como uma reserva interna, como parece também ser importante este processo de reesterificação dos ácidos gordos para a formação de determinados mediadores celulares. E também, enquanto que o fígado pode fazer a reesterificação aproveitando o glicerol, os restantes tecidos, tal como o tecido adiposo, vão depender deste processo chamado a gliceroneogênese para poder formar fosfato de glicerol nos períodos de jejum. Também o próprio fígado parece que a maior parte do fosfato de glicerol que usa para reesterificar os ácidos gordos em triacilgliceróis não é maioritariamente proveniente do glicerol, mas sim da gliconeogênese que está a decorrer.
Este é mais um tipo de ciclo fútil diferente daquele que já havia explicado num outro vídeo, que era o ciclo fútil na nível de enzimas do glicólise, gliconeogênese, e que, apesar de gastarem energia, o que também é importante para manter a temperatura corporal, permitem manter as enzimas ativas, permitem também uma regulação mais fina do processo, porque rapidamente, com uma pequena alteração desta reesterificação, há imediatamente um grande fornecimento de ácidos gordos para o sangue, que aumentaria rapidamente, uma vez que eles estão aqui, de um ponto de vista prático, praticamente disponíveis, estão a ser ocupados, e, para além disso, também permite haver uma mobilização de moléculas que podem ser utilizadas para a formação de de alguns mediadores ou outro tipo de substâncias que possam ser importantes para a célula. Portanto, mais uma vez, um ciclo fútil que é tudo menos fútil. Espero ter ajudado a perceber e muito obrigado pela vossa atenção.